Então, eu dividi essa primeira parte, né, só para falar da teoria sistêmica, e ainda tem as outras partes que é muito interessante, a gente vai ver o paradigma holístico na medicina, na sociedade, na política, e vai mostrar isso em todas as áreas, tá? Então, assim, são 5 partes, né? 4 partes. O presente para vocês está no site da ABC Sistemas, www.abcsistemas.org. Na parte vídeos está escrito lá Holos, a alma da Terra. Eu vou liberar a partir de amanhã para que vocês possam copiar. Depois eu fecho. ABC Sistemas. Só quem veio. Só quem veio. Lógico, agora também fazer, como é que fala? Fazer concorrência com a Nimansa não teria jeito, mas tudo bem. Sistemas, tá? .org. Em vídeos. Chama Holos, a alma da Terra. Eu agradeço muito ao Tarso, que o Tarso ficou lá matutando, quebrando a cabeça para até descobrir como é que faz. O trabalho gerou energia. A gente está nessa coisa da... Porque muito... Tá, agora nós vamos... Tá, vamos lá. Tá passando aqui uma listinha. Agora eu vou entrar no assunto mesmo, que quer dizer, estudo é o assunto, mas eu agora... Ontem a gente fez a reunião da ABC Sistemas, mudou um pouco a diretoria, tocamos um pouco de lugares, porque era por lei, tinha que ser feito isso, né? A diretoria dura de 2 anos e meio no máximo. Então vai ser a Gal, a nossa futura presidente. Contando já está com todos hoje. vocês. Muito legal. O Tarso virou vice-presidente. A Cristiane, né? A Cristiane, que vai ser a secretária. O Adalto, que continuou no cargo da tesouraria, né? Tem o namorado da Pedro Cristiane, que vai ser um subsecretário de Estado ali. E eu fui para a diretoria de comunicação continuar mexendo com meus vídeos, criando as minhas coisas. Tá? Outra viagem também que a gente fez, muito interessante, quando eu descobri o sistema Prezi, né? Então isso aqui é o coisa, né? Mas é bacana, hein? O Prezi é muito bacana. Vamos lá. Deixa eu botar aqui o meu mesmo. Que foi exatamente nessa história com Pierre Weil, uma das professoras do Pierre Weil era Anna Ancilande Schusterberg, né? Essa mulher fantástica, que ela que criou não, foi uma das primeiras a lidar com o que se chama de genossociograma. Genossociograma. Então, é o trabalho de você fazer uma árvore genealógica, mas não só dos aspectos formais, mas das relações... não estou achando peraí. Não, esse aqui é o meu que eu estou olhando. Para. Uma coisa, deixa eu fazer mudar aqui. Formas aparecendo na força. Daqui a frente. Bom, então, uma das coisas que eu sempre achava estranho, tá, é que Bert Hellinger nunca falava de nada, de ninguém, como se ele tivesse criado essa coisa da cabeça dele. E nem do Zulus, que me irritou muito isso, entendeu?
nem dos Zulus, a qual ele viveu 20 anos, ele nunca tocou o que ele realmente observou nos Zulus e como que era esse rito dos Zulus. Alguém que viveu 20 anos lá deveria saber, pelo menos que ficou lá e falava daquilo, mas nunca entregou o outro. Também de todos os conhecimentos que ele leu, estudou e fez seminários com essas pessoas que não foi colocado, não tinha bibliografia nos livros dele. Tá? Então, eu achava isso estranho. Não estou querendo aqui destruir o Bert Helling, nem falar nada, só estou falando uma crítica mesmo, que eu sou o trabalho, mexi com faculdade, mexi com um monte de coisa, tem determinadas coisas que tem. Não foi a genialidade dele. Tudo bem, mas eu não estou aqui a fim de polemizar. Ele de muitos anos, como queria ser o pai da criança, né? Tudo bem, tá. Então, eu faço inclusive essa crítica, né? E eu cansei de perguntar para ele pessoalmente. Então tem esse detalhe. Então, mas tudo bem, caiu esse livro que foi escrito pela Ana Silan. Ana Silan era uma psicodramatista, psicanalista da Universidade de Nice, era professora, inclusive professora do Pierre Weil, criou junto com o Pierre Weil o que se chama de psicodrama triático. Nos anos 70 para 80, ela foi muito a Belo Horizonte. Na formação do psicodrama, eu fiz vários seminários com a doutora Ana Silan. Fez, inclusive, um de gênero sociograma. Naquela época, eu não dei muita importância para aquilo, eu achava que era um saco, porque eu não estava ligado nisso, né? Mas dei muita importância com o trabalho que ela trouxe, com um trabalho chamado videoterapia. Eu estava explicando com ele como é o trabalho. Você tinha um aparelho de vídeo, uma televisão, e tinha uma câmera, você ficava na frente dessa câmera, e você ficava conversando com a sua imagem. Ela ia colocando a câmera em alguns lugares. Então ela colocava no lugar, parecia, do jeito que ela colocasse, parecia, você visto por baixo, parecia toda a sua sombra, sua parte mais instintiva, sua parte mais demoníaca. Você colocava aqui de cima, você fica mais meio angelical. Então ela ia conversando com a sua direita, com a sua esquerda, e ia conectando com quem parece com quem, com vovó, com mamãe, e ela puxando toda a história do sujeito através da videoterapia. É fantástico, a gente fez várias sessões com isso. Inclusive essa maneira minha de estar solto falando, né, veio disso, porque o vídeo foi o meu melhor terapeuta. Eu aprendi muito com o vídeo. Eu ganhei, acho que foi do meu irmão, o equipamento antigo da televisão Itacolomi, de vídeos primeiros, era um monstro desse tamanho, entendeu? Que eles comparam outras coisas e deixaram aquele velho. Então eu botei no meu consultório, eu filmava tudo. Então quem era o meu grande supervisor era o vídeo. Então eu vi e falei, olha lá, onde é que eu desenhei dançado aqui. Então foi o maior supervisor meu, foi o vídeo. Então o vídeo realmente é uma terapia. Então aqui eu vou mostrar para vocês esse trabalho com esses conhecimentos, honrando, né, aqui, eu acho que aqui tem que falar a coisa de honrar esses pesquisadores que vieram e que engrossaram este rio do conhecimento das terapias transgeracionais que trabalham com as gerações. Então a gente tem que fazer esta honra, né? Então, de novo, a gente cai lá no Freud, que faz a terapia da filha dele e não deixa ninguém fazer a terapia de ninguém. É conhecido, é um pecado grave, né? Eu falo, mas você, psicanalista não pode nem cumprimentar a filha dele podia falar. Que é isso, né? Então, mas aí não vem muito ao caso, vamos entrar um pouco nessa viagem da terapia transgeracional. Essa montagem aqui é feita no Prezi, olha que interessante, Foi a cadeira do lado de lá. Foi a cadeira do lado de lá, ó, Regis. Eu não estou vendo. Eu tenho ódio nas costas. Tá. Então, o sistema Prezi, ele é do Google. E ele é muito rápido. Nós fizemos isso, né? O Marcelo Tasso e o Marcelo, que nos aplicou disso, e eu já tinha os textos selecionados, nós fizemos umas 3 horas sentados, nós fizemos isso aqui tudo. Né? Então a gente estava montando esse trabalho. Então, que é um trabalho também didático para ser apresentado em escolas, inclusive em lugares que necessitam esse conhecimento. Tá? Então, os autores são Ana Silan, Moreno, o Boz Zornemilnag, Maria Torok, Nicolas Abraham e Bert Helling, e os coautores, o Regis e o Tasso. Tá? Então, vamos lá. Aqui a Ana Silan, ainda nos
nos anos 70, ela estava novinha, ela já faleceu, né, com 80 e poucos anos, mas bem mais jovem, na época que ela estava pesquisadora disso. Então, a Ana Silá foi doutora de psicologia clínica na Universidade de Paris, formada em psicanálise com o antropólogo Robert Gessin, do Museu do Homem de Paris, e catedrática de psicologia social e clínica na Universidade de Nice, e colaboradora de Kurt Lewin, no Kurt Lewin Research Center, no Group Dynamics, e Moreno, ele trabalhou muito com Moreno no International Group Therapy and Psychodrama, né? Então ela foi a grande colaboradora de Moreno. 10 minutos. 10 minutos. Então lá vai 10 minutos. Vamos embora. Aqui é o Regis lá em Brasília. Aqui tem algo da currículo dele. Tá bom, tá lá, você já sabe mais ou menos o que eu já fiz aí um pouco. Aqui está o Tasso. Então o Prez é assim, ó. Então o Tasso é administrador de empresa, filósofo, faz um monte de coisa. E nós vamos começar aqui, né, com Platão. As almas perdem a memória de tudo e esquecem. O que viram, aqui a gente colocou virão, porque é erro de datilografia, o que viram antes de nascer. Esse é o mito de Er. E Santo Agostinho, os mortos não são os ausentes, eles são os invisíveis. Tá? Então a gente começa por aí, e a gente vai cá, né, a DNA, a evolução, que transmite tudo, né, o nascimento, a gestação, e o vovô, né, Freud, que foi o primeiro a falar um pouquinho da importância do sistema. Primeiro ele desenvolveu a ideia do aparelho psíquico, né, formado por esses 3 vetores, o id, a parte instintiva, que atuando no ambiente vai formando o ego, e o ambiente já tem o que a gente chama de superego, que são os valores da cultura. Então, o ego está sempre no meio, entre os instintos que pedem passagem e o superego, que deixa ou não deixa. Então, a psicanálise é uma tentativa de rever como que você montou a sua imagem, a imagem de você mesmo, a partir desses 3 vetores. Tá? Então, um processo analítico, ele vai tentando montar o quebra-cabeça de como você foi montando a imagem de nós mesmos. Porque a diferença que nos faz entre nós e os animais é que nós temos uma imagem de nós mesmos. Né? E essa imagem é que controla o próprio corpo. Muitas vezes controla e vai criar as doenças. Todas as doenças são a briga da nossa imagem com o nosso corpo. Na neurose, conflito entre a imagem e o corpo. Na esquizoidia, negação, a imagem já nega o corpo. E na esquizofrenia é a ruptura, né? Já rompeu com o corpo, só vive no mundo das imagens. Então são as 3 patologias básicas que nós vamos lidar com essa realidade. Você estava mostrando isso hoje lá, né? A importância do corpo e do conectar-se com o corpo. Então Freud fala em Totem e Tabu, que teve a intuição da importância da transmissão transgeracional. Se os processos psíquicos de uma geração não se transmitem para outra geração e não continuassem na outra, cada qual se obrigaria a recomeçar sua aprendizagem da vida, o que excluiria todo o progresso e todo o desenvolvimento. De que meio se serve uma geração para transmitir seus estados psíquicos à geração seguinte? Essas 2 questões não receberam ainda solução satisfatória, e a transmissão direta pela tradição, em que se estaria tentando pensar desde o início, está longe de preencher as condições desejadas. Por mais forte que seja a repressão, uma tendência não desaparece nunca, ao ponto de não deixar após si um substituto qualquer, o qual se torna, por sua vez, o ponto de partida de certas reações. Isso foi escrito por Freud em 1910. Você sabe qual é tá? a página? A página, meu filho, é demais. Eu sou... Aqui nós temos... Pesquisa no Google. Pesquisa no Google. Ele faz bem isso. Aí tem a Sociedade Psicanalista de Viena, que ficou toda em torno da montagem desse aparelho psíquico. Nós temos ali figurinhas deliciosas. Nós temos o Freud, nós temos o Wilhelm Reich, nós temos o Jung, nós temos Abraham, nós temos Adler, nós temos Firenze e nós temos Otto Rank. Né? Aqui andamos aos anos 30, Moreno, que realmente foi uma figura impressionante, trazendo uma nova versão, uma nova maneira de trabalhar com o comportamento e coisa, através do teatro, né? da dramatização. Então nós vamos lá. Moreno e o psicodrama. É sobretudo a maneira como o terapeuta acolhe, escuta, entende e observa seu cliente que é o essencial.
É o cliente que o terapeuta deve entender e com ele estar em comunicação. Glinder e Gander, né, aqueles da neurolinguística, destacam a importância de ter os mesmos métodos perceptivos. Ele está em empatia, ele aqui trocou. Ele está em empatia e, por conseguinte, que o inconsciente de um comunique com o inconsciente do outro. Cria-se então aquilo que Moreno chama de co-inconsciente, ou psi. Mais brilhante e mais sábio nunca será um verdadeiro terapeuta se não estiver em condição de entender o outro e de entendê-lo no contexto do cliente. Átomo social é uma outra ideia do psicodrama, que cada um está inserido num átomo social, né? Eu não sou eu só, eu sou eu, meu pai, minha mãe, meus amigos, a minha faculdade, as minhas escolas, meus colegas. Isso é meu átomo social, não tem jeito de me isolar, né? Então, se inscrevem as pessoas que compõem o mundo pessoal do sujeito. Família, amigos, vizinhos, colegas, atores, mortos. Distância social, situa-se essas pessoas segundo uma distância peculiar a cada relação. No psicodrama a gente fazia muito isso, montava o seu átomo social. Né? Então você botava lá, aí depois a gente entender como é que a pessoa. Então você põe aqui sua família, põe seu pai e sua mãe, às vezes seus irmãos, aí põe ali algum para representar os amigos, algum para representar a faculdade, algum para representar os hobbies da pessoa. Então ela ia montando, fazendo uma montagem e depois as pessoas falavam e deixavam livre, as pessoas interpretavam. Essa era a atitude básica do psicodrama, né? Não tinha um objetivo de escarafunchar vamos dizer assim, a ancestralidade, mas sim clarear aquela situação, né? Também nós vamos entrar aqui. Palo Alto. Aqui. Nativa. Tá, não, aqui não, porque faltou, errou alguma coisa aqui, tinha uma folha antes. Tinha uma folha antes, deixa eu ver se pintou. Esse aqui é um complemento. Só uma informação, o tempo acabou já. Era 1h30 que ia acabar, tá certo? Não. 1 hora não é possível, a coisa era de uma sessão de 1h30, começou às meio-dia e 15. Não, 1h30. A meu era 1h30, foi me dado. 1h30. Siga. Ninguém está comprando aqui. Tem um papel aí, quem tem papel? Não, de qualquer maneira, o almoço vai ser servido ao 1h30. Tá bom. Ninguém Ela tinha me falado, 1 hora não dava. Tá bom, entramos aqui no grupo principal que começou a estudar os sistemas familiares, o grupo de Palo Alto, aí desenvolveu em torno da Universidade de Stanford. Tive lá, conheci a Virginia Satir, que era o chacrinha do psicodrama. É uma delícia. Era igual chacrinha mesmo, era um barato ela. Botava para quebrar. Ela me lembra muito o Gunther Weber. Botava para quebrar, botava para fazer uma festa da situação, fazia coisa assim em grupos enormes, era uma figuraça, tipo meio entre Desi Gonçalves e Chacrinha. Extremamente terapêutico. Uma das coisas principais que difere o psicodrama da constelação é porque o psicodrama tem uma arma mais alegre. A constelação é muito sisuda, entendeu? Então o psicodrama tem sempre essa coisa de botar no pop as coisas. Então era isso aqui. Então o grupo de Palo Alto, Gregor Patterson, que era o marido da antropóloga famosa Margaret Mead. Não, né? Halley. Gregory Bateson é esposa da Margaret Mead. Sim, Bateson, marido de Margaret Mead. Wickland, Vatislavski e Virginia Satir. Aquele que chamamos de grupo de Palo Alto enuncia a hipótese do duplo vínculo ou dupla opressão, o double bind, perturbação grave na comunicação da família. Mensagens se formularam mais que contraditórias, todavia são estruturados de tal forma que, ao afirmar verbalmente alguma coisa, afirma ao mesmo tempo outra diferente. Você não vai lá em casa não, né? Você não ia nunca na minha casa. Tá? Ou então, eu amo você. Vocês viram aqui? Eu amo você, Cornélia. Quer dizer, tem duas mensagens. Não quero dar um soco na Cornélia, eu estou falando que eu amo a Cornélia. Então, esse é o dano pai. Né? É uma dupla mensagem, duplamente constrangedora. Assim, a mensagem é uma imposição. É preciso desobedecê-la para obedecê-la. E é outro sim proibido falar sobre ela, ou até explicar o fato que ela de ser tão confusa, contraditória e impositiva.
tipo a mensagem do Freud, né? Não podem fazer terapia com os outros, mas eu posso fazer terapia com minha filha. Então já era um double bite aí, né? Uma pessoa apanhada em uma situação de dupla opressão corre, pois, o risco de achar punida ou de se sentir culpada quando percebe as coisas corretamente e de ser apontada por sua família como má ou louca. Geralmente os doentes é aquele que vão apontar o duplo vínculo, tá? Mostra, ele começa a fazer a coisa do certo, né? E aí começa a mostrar aquilo e as pessoas ficam incomodadas, né? Elas vão ter então colocadas como uma louca, doente, estigmatizada, por ter mostrado que há uma discordância, uma dissonância entre o que vê, percebe e o que deveria ver ou experimentar. Então, como é que foi o primeiro experimento feito com terapia de família em Palo Alto? Tinha um cara, acho que era o Vladislavski, e o Gregor Bateson, começando a estudar pessoas com problema de esquizofrenia, né? Ele viu que, estranhamente, quando o cliente começava a melhorar, a família começava a aparecer lá na clínica. Ele falou, peraí, tem alguma coisa errada. Ele parece cobrando alguma coisa, sempre com essa dupla mensagem, dos terapeutas, não melhora esse cara não, porque nós estamos piorando, uma coisa mais ou menos assim. Então ele pediu assim, vocês vão fazer um favor? Nós temos aqui uma casa bacana, vocês vão ficar todo mundo internado, ele e a família, vão estudar, né? Na época ainda estava começando essas coisas de vídeo, ainda não tinha vídeo, era filme. Nós vamos filmar uma série de interações para estudar isso. Então eles começaram a filmar as incongruências da relação. E eles observaram, quando o paciente melhora, a família piora. Todo mundo é obrigado a ficar com a sua loucura. Então é bom você ter um irmão. A melhor coisa que tem é você ter um irmão louco. Melhor negócio, porque ninguém na família tem problema. Qual que é o seu problema? Meu irmão é louco. Encontra a vizinha, encontra com a mãe, fala, como é que você está? Estou muito triste, meu filho é louco. Como é que a senhora está? Não tem problema nenhum. O problema é que meu filho é louco. Todos depositam no sujeito a sua loucura. Ele vira o quê? O bueiro do sistema. Entendeu? Então ter um louco na família, ter um filho louco, é um ótimo negócio. Ninguém fica louco, todo mundo fica lindo e maravilhoso, e aquele sujeitinho tadinho, se fuder. Essa é a história. E isso eles descobriram em Palo Alto. Entendeu? Começaram a tentar, através de técnicas de comunicação, não eram técnicas assim tão psicodramáticas, através de estudos de comunicação, quebrar esse trabalho. Eu trabalhei na faculdade da UFMG com a doutora Maria José Ulloa. Ela fez o curso em Palo Alto e ela teve um doutorado em Louvain sobre terapia de família. E ela que trouxe o Claude Weinstein para o Brasil, no qual eu fiz uma série de coisas com ele, que era sobre a droga, né? O cara que mais estudou sobre a drogadição do Hospital Marmottan. Então, ali eu aprendi todo o trabalho primeiro clássico com terapia de família. Era muito maçante, porque você levava a família toda, o pessoal ficava quebrando o pau e a gente ia ficar analisando as comunicações. Então, era uma coisa longa, meio maçante, tanto para ser terapeuta, e eu não tive um pique de continuar com aquilo. Fiquei trabalhando nessa clínica, né, que era uma clínica de drogadição, trabalhando com as famílias, mais uns 2 anos, depois cansei. Não era, a minha praia não era aquele tipo de coisa, muito mental, né, muito, funcionava, mas a longo prazo, né? Então. Eu queria ser um drogado do que cuidar do Tá. Terapia sistêmica estrutural foi um outro grupo, né, do Child Guidance Clinic. A terapia estrutural, outro ramo da terapia sistêmica, se propõe mudar os hábitos relacionais da família, relações que se tornaram estereotipadas. É o Minuchin, que muitas pessoas leram sobre o trabalho do Minuchin, que é um sistematicista que fizeram escola e de suas técnicas foram largamente adotadas, sobretudo para a terapia de crianças. Seguramente no que concerne a esse grupo, se trata de uma tentativa centrada no aqui e no agora, do Murray Brown, conhecido por seu conceito de massa ou de família, e por suas técnicas de transformação dos conflitos triangulares, triangulation, em conflitos de díade, né?
foi quem, deste fato, levantou o problema da transmissão da angústia de uma geração para outra, se não romper a triangulação. A primeira triangulação que nós fazemos é de 4 a 8 anos, quando nós estamos na fase edípica, né? Nós tentamos participar da história do pai e da mãe, né? E introjestamos também um e outro. Então isso, quando a gente consegue ultrapassar e entender como que nós passamos esse período, nós estamos em alta em terapia. As altas nas terapias psicanalíticas é quando você ultrapassa o ético, quando você consegue ver como é que você introjetou, como é que você identificou e desidentificou de cada um. É lógico que isso é um processo longo, destrinchar isso tudo. Então hoje, mas hoje, por exemplo, com uma figura de constelação, você resolve isso. Muitas pessoas às vezes vão em mim, vão lá e falam, eu tenho um problema cabeludo, faz uma coisa assim meio, quer vender o problema dela grande. Aí quando eu mostro para ela, depois que fez a constelação, era só uma questão edípica, tem pessoas que já bateram a porta na minha cara. Mas é só isso. Só isso, não, você demora 10 anos para você atravessar a situação edípica dentro de uma psicanálise, entendeu? Então minha filha, você vem pagar tudo que você quer pagar. Psicanalista, em uma sessão eu destrinchei, mas o só isso é uma criancinha de 5 anos que mora dentro dela, que ficou desnudada, a pessoa fica danada, principalmente as mulheres. Vai bem de crescer. Principalmente as mulheres. Já bateu porta na minha cara. Depois voltava. Nossa, agora que eu saquei tudo. Mas uma primeira uma, é como se estivesse desnudado. Tem uma menininha lá ainda querendo identificar com papai e mamãe. Então, como? Tá lá. Dentro da pessoa. Pronto. Aí é esse tipo de impacto. Tá bom. Vamos passar. Pode ir que acabou. Não, tá. A terapia sistêmica estratégica, sistematicista dessa escola teórica designada como terapia sistêmica estratégica. Utiliza o paradoxo, aquilo que o provoca o doente marcado e a sua família. Consideram que a realidade do problema do doente é conhecida do doente e também conhecida da família. Seu princípio básico é que cada um pode definir a sua própria realidade, as soluções para as dificuldades encontradas na vida, sejam de ordem da saúde física ou da ordem da saúde psíquica. Eu tinha um terapeuta meu, um dos primeiros terapeutas, meu doutor Eli Bonini, ele era dessa escola. Ele era engraçadíssimo. Eu cheguei lá na sala dele para fazer a terapia, eu falei, estou com sede da água. Ele pegou para assim, pega a água ali, eu peguei. E ele falou, só aceita, ele pegou a água, tomou. Eu falei, mas peraí. Ele falou assim, você precisa aprender a ser mentiroso. Você, e baseado no social, você está morrendo de sede, me ofereceu água, você tem que oferecer primeiro para você. Quebrando o parasol. O outro dia me recebe de cueca e de escova de dente. Doutor Eli Bonini, foi uma expressão de cueca e escova. Eu falei, mas peraí, será que eu entrei no lugar errado? Eu entrou no lugar certo, é aqui. Ele continua escovando o dente, falando, senta aí, vamos conversar. Porque as cuecas são uma canção e uma camisa. Me curou, você que eu sou um cara. Curou demais. A intervenção visa redefinir a realidade de maneira mais funcional, podendo dizer uma linguagem que seria talvez a mesma de Goffman, que é preciso chegar a ver, a perceber, a colocar um acontecimento em outra perspectiva, num outro quadro, isto é, em outro contexto, fazer um novo enquadramento. Então você mostrar a coisa em outra. Tá? É isso aí, é muito interessante. Só que ele fazia assim, ele era louco assim, desse jeito. Mas o pessoal mais clássico fazia só mais na parte verbal. Nós vamos começar primeiro com outra perspectiva. O seu horário terminou, mas essa sala a gente não vai usar de novo. Então, se vocês quiserem continuar mais um tempo, vocês podem, mas vocês estão no horário do almoço e depois vai ter a mesa. Okay. Só para vocês saberem, essa sala não vai ser mais usada, porque depois do almoço vamos todos para a sala grande. Okay. Então, só para vocês saberem, oficialmente o horário acabou. Tá. Mas O horário do almoço qual é exatamente? É de 2 às 2h30. Na verdade, da 1 até as 2h30. Da 1 às 2h30, porque 2h30 começa a sala lá. Tá bom. Então, eu acho que mais uns 15 minutinhos a gente passa aqui um pedaço para vocês. Vocês só perguntam lá.
Ok, querido. Obrigado. Então, isso aqui é a coisa mais interessante, que nós vamos começar então pelo um cara chamado o Borzon-Emil Nagy. A gente chama ele de Nagy, um grande estudante estudando do sistema familiar. A primeira coisa que ele definiu foi o mito da família, a saga da família. Toca aí um domínio de um mito familiar, que só se esclarece quando se compreende o sistema, esse conjunto de unidades mutuamente interdependentes. Para Borzon-Emil Nagy, o indivíduo é uma entidade biológica e psicológica. Eu acrescentaria psicossocial, cujas reações se determinam tanto por sua própria psicologia, como pelas regras do sistema familiar. Em um sistema familiar, as funções psíquicas de um membro condicionam as funções psíquicas de outro membro. Há uma regulagem recíproca, contínua, e as regras que dizem respeito ao funcionamento do sistema familiar são tanto implícitas quanto explícitas, mas principalmente implícitas, e delas não são conscientes os membros da família. Então, às vezes eu sou fiel a um monte de coisas que minha mãe cagou regra na minha cabeça, ou meu pai, sabe como? E nunca parei para pensar sobre isso. Por isso que Helen descobriu esse negócio de devolver. Então, isso não é meu, isso não me pertence, eu te devolvo. Faz isso numa pequena imagem e a gente resolveu. Isso aqui é bacana. Mas a base é isso que ele estudou, isso que o Hélio estudou. Este cara foi um dos caras que ele mais estudou, o Nagy. Né? Essa devolução foi feita nessa coisa. Devolver os processos que não... isso era da senhora, a senhora achava assim, em 1910 usava isso, mas agora eu estou usando outra coisa. Você me dá licença? É isso que a gente faz. Né? Então... para sair do mito da família. Então as famílias que são, por exemplo, minha família tem um mito da inteligência e um mito do sucesso. Não, mas no sucesso mais ligado ao intelecto, a uma coisa assim, entendeu? Então, eu tive que pagar um mito, por isso que eu fiz tanta coisa. Um dia eu estava numa viagem de avião, voltando antes de mexer com constelação, estava voltando do Japão, eu tinha ido a terceira vez no Japão, uma outra coisa. Falei, gente, mas que canseira minha vida, eu não estou para congresso, eu vou para cá, eu vou para não sei o quê, Para que eu estou fazendo isso? Para quem é que está vendo isso tudo? Era meu pai e minha mãe. A expectativa deles de ter um filho brilhante. E meu pai foi um homem brilhante, tá entendendo? Mas aí eu falei, não. Aí eu cheguei lá em casa, peguei o diploma todo, dos congressos, do mundial, agora eu conheci o Dalai Lama, a Madre Teresa do Calcutá, o dono da Sônica, a Mitsubishi, agora chega, já basta, mandei para ele. Aí ela falou, basta, agora não precisa nada. Eu estava ainda devendo, com uma coisa sem fim, né? Sem fim, tendo que ser importante, sem fim. Eu já tinha conhecido o povo mais importante do mundo, agora eu ficou de Marte. Marte serve? Já não serve mais. Então essas fidelidades que a gente tem, são mitos da família. A família, às vezes, é um mito aristocrático, a sua família é um mito de industrial, entendeu? Se você não der certo, você está na água, entendeu? Então cada família tem um mito. Tem às vezes um mito da pobreza. Eu sou fudido. Eu sou fudido e não abro. E ai você, se você enriquecer, entendeu? Tem que ficar aquela coisa austera, né? Você tem que quebrar com esse mito. Né? Às vezes eu olho muito antropologicamente a família do indivíduo que pergunto o lugar, aonde ele nasceu, de onde vem, principalmente em Minas, por exemplo, a gente sabe tudo, e dos lugares, na Itália também é a mesma coisa, porque aí eu estou sabendo mais ou menos que mito que está ali. Entendeu? Na Itália tem um mito da máfia, tem famílias que tem que ter mafiosos. Se você não for mafioso, você está na água. Você está entendendo? Se você tem que ser aquele macho que tem que matar, se você não matar alguém ou fazer alguma coisa, você não é homem. Então é devolver, entender o mito que está junto da pessoa e devolver aquilo para quem estiver lá na frente, entendendo? Ou lá atrás. Então, o mito familiar se manifesta através de padrões de funcionamento, honra da família, traição, vingança, defeito. Tem família que gosta de vingar até a 7ª geração. Tem que vingar. Sã ou mal, sã, tanto por bem ou quanto por mal, tá? Isso tanto faz. A gente tem que liberar disso, né?
Essa outra ideia da parentificação também foi muito importante, foi outra coisa que o Nagy desenvolveu, né? O terceiro conceito de Bornozil-Nagy é da parentificação. A parentificação é uma inversão, uma concepção distorcida dos méritos e dívidas. O mais importante dívida de lealdade familiar é que cada filho, frente a frente com seus pais, pelo amor, carinho, cuidados, fadiga e desvelo, que recebeu desde o nascimento até o momento de se tornar adulto. A maneira de estar quite com as suas dívidas é transgeracional. Vale dizer que aquilo que se recebeu dos pais se deve devolver aos filhos. Aos filhos. Isso não impede que, quando os pais ficam velhos, tenham os filhos para com eles atenção. E deveres, quais sejam os de ajudá-los a viver seus últimos anos e passar da vida para a morte. A parentificação, contudo, é a inversão dos valores, é aquele dar e receber, né? Os pais dão, isso aqui vem dele. Nagy que desenvolveu todo um estudo científico, mesmo, olhando coisa por coisa. A origem dele é húngara, ele é húngaro, né? Então, trabalhou isso. Então, a parentificação vem desse Nagy. Outro elemento é Maria Torok e Nicolas Abraham proporcionam o seguinte síntese: uma cripta. A cripta é uma coisa interessantíssima. Que passa, nós trabalhamos isso, a gente vai devolvendo isso, né? É uma espécie de inconsciente artificial alojado no seio do eu, que resulta da perda de um objeto narcisicamente indispensável, no caso de essa perda não poder de modo algum declarar-se como tal, por causa de um segredo partilhado entre o portador da cripta e do objeto. Então, por exemplo, o meu bisavô teve um filho fora do casamento, tá? Isso aconteceu. Com uma pessoa de uma classe social menor, desprezou isso, empregada, não sei o que. Meu avô fez isso, meu pai fez isso, meu irmão fez isso. Passou a cripta. Isso é que é a cripta. Estava criptado, né? Então, para ser homem, você tem que ter isso, entendeu? E foi escondido. E ninguém sabia, entendeu? Só depois, mais tarde, que apareceu. Mas esse é um tipo de cripta. Você fazer uma coisa inconsciente. Você, não, o meu irmão não sabia que meu pai tinha tido isso e nem minha avó tinha tido isso. Né? Ele passou na cripta. Estava criptografado dentro dele. E tinha que ser o irmão mais velho. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? O conteúdo do segredo tem valor de crime inconfessável, eivado de vergonha, que constitui a realidade do sujeito, criptógrafo, no sentido metapsicológico do termo. O trabalho do fantasma no inconsciente, outra coisa do fantasma, que atravessa também, o fantasma vai atravessando. O fantasma é uma formação do inconsciente que tem por particularidade nunca ter sido consciente e de resultar da passagem do inconsciente de um dos pais para o inconsciente de uma criança. Mas o modo dessa passagem fica por determinar. O fantasma é um trabalho no inconsciente, do segredo inconfessável de outrem, pai ou avô, incesto, crime, bastardia, né? Eu já vi em muitas famílias a mesma coisa do incesto, né? Incesto com uma filha, depois o filho fez o mesmo incesto com uma filha, o outro fez o incesto com esse negócio, foi passando até de onde vem do fantasma que atravessou, né? Que não foi dito, não foi ser dito, né? Que passa para o inconsciente do filho ou do neto. Sua lei é a obrigação de ignorar, tem que ignorar, né? O fantasma que volta a estar presente é o testemunho da existência de um morto enterrado no outro, né? Não tem energia própria, persegue em silêncio, sua obra a sua obra é de desligamento, né? Então isso vai passando aí. Tá bom, vamos lá mais. Pesquisa estatística da síndrome de aniversário. Essa mulher fez um trabalho fantástico. A Josefine Hilgard, em breve, artigo de 53, fez no hospital, né? Alguns casos, crimes e reações de aniversário. Nos pais, reações precipitadas, no sentido químico do termo, ou reativada por seus filhos com a idade que eles tinham na época em que seus próprios pais estavam mortos ou internados. Por exemplo, minha mãe, eu tive uma cliente que teve um cara tão louco. Olha o seguinte, o pai dela
se suicidou pulando num metrô, numa estação de metrô X, tá? Ela nem sabia que era. Quando a menina tinha 2, 3 anos de idade. Quando ela teve 18 anos, ela ganhou uma bolsa numa escola que era naquele metrô. Ela não foi de jeito nenhum. Chegava ela não sabia que era aquele metrô, não sabia. Chegava naquele lugar, começava a passar mal, vomitava, começava a ter uma crise. Saía daquele lugar, melhorava. Estava fazendo um síndrome de aniversário. Toda vez que ela passava lá, passava mal. Lembrava inconsciente daquela coisa que aconteceu naquele lugar com o pai dela quando ela tinha 2 anos de idade. Sem ela saber nunca disso. Nem sabia que o pai tinha suicidado daquilo. Só sabia que o pai tinha suicidado, não sabia que ele tinha pulado o trem do metrô. Só depois que nós fomos averiguar que tinha isso. Né? Então, eu tive um aborto, uma pessoa teve um aborto em tal época. Né? Eu tinha 18 anos, minha filha faz a mesma coisa, faz o mesmo aborto em tal época. Exatamente naquele mês. Todo mês de dezembro minha mãe entrava em depressão. Porque a mãe dela morreu no mês de dezembro. Entendendo? Aí, às vezes, passa até para alguém, passa para o filho, a filha pega aquilo. Então, isso aí chama-se síndrome de aniversário. Repetir uma síndrome exatamente na mesma data onde a síndrome aconteceu. Isso também é um filho que pode puxar. O dado ou local, exatamente. Pode ser. Tá bom, vamos ficar lá mais, circulando mais, construindo um genossociograma. Então, o genossociograma, recordemos que o genossociograma é uma espécie de árvore genealógica, feita de memória, isto é, sem a procura de informações de documentos, completada com acontecimentos da vida importante, com suas datas, vínculos, contextos afetivos, vínculos sociométricos, assinalado por flechas, traços coloridos, etc. O genossociograma não é somente uma árvore genealógica, situando a parentela. O que é importante é a maneira como o autor dessa árvore fantasmática concebe os personagens e os laços que as unem, que os ligam e os ascendentes e colaterais de suas funções. Às vezes são de fato os brancos, os hiatos da memória da família, que falam alto como silêncios no divã, sobre aquilo que foi riscado na memória familiar. Tá bom, então o genossociograma tem uma série de coisas para... Isso aqui, tá? Basta, muito basta. Deixa eu só mostrar para você ver como é que é. Então a gente tem uma série de códigos, tá? A bolinha é a mulher, o triângulo é o homem, então tem a bolinha, o triângulo enquadrado é o sujeito em ação, as ligações ali, os risquinhos, tá? Então tem toda uma série de códigos e você vai montar, né? Símbolos, né? Se morreu de câncer, de que doença, suicídio, tararé, você vai montar isso tudo aqui, tá? Então eu fiz várias vezes na Itália isso. É muito legal fazer a constelação, mas no workshop que eu faço, genossociograma e constelação. De manhã eu faço genossociograma de todo mundo, dou um papel para cada um, tá? Grande, tá? Tem aquelas siglas todas escritas grandes, né? Explico como cada um vai fazer e a pessoa vai montar a árvore genealógica dela, né? E monta, né? Por exemplo, essa aqui foi montada. O sujeito é esse aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó. Tá? O que aconteceu com ele? Já estão quase 20 Tá bom, o sujeito é esse aqui. O que ele aconteceu? Ele foi tratar porque estava com 39 anos, estava com câncer no testículo. Ele não sabia por quê. Foi mexer com montar árvore genealógica. Olha o que aconteceu. O pai. O que quer dizer aqui? O pai é o triângulo de cima. Não, peraí. O sujeito aqui, Charles, 39 anos, esse aqui. Ele era filho da mãe do pai aqui, esse aqui é o avô e a avó paterna. O avô paterno, quando ele tinha 39 anos, morreu de um coice de um cavalo no testículo. E ele, com 39 anos, fez um... Entendeu? Então ele foi vendo isso na montagem, entendendo? Foi fazendo essas conexões. Então o que acontece? Quando faz isso, eu pego a pessoa, ela já me traz, a manhã toda nós passamos fazendo o genossociograma. Então ela já me traz, quando vai fazer a cadeirinha lá da constelação, põe o cliente cá, ele já me dá o genossociograma dele, e ele vai, onde é que está o negócio?
pá, só constela aquela figura daquele pedaço. É fantástico, assim, é muito legal e essencial. Essencial direto. É essencial direto, porque ele ajuda a localizar essas A coisas. Karen faz assim. Tá bom, aí o genossociograma, papá. Aí as explicações, as vantagens e desvantagens só do genossociograma, mas já te ajuda muito intelectualmente, né? Então aqui tem mais explicações do genossociograma, a gente faz o salto. Eu acho que na realidade a grande bênção, né? Porque desse conhecimento todo que veio dar o salto, é isso, né? O método das constelações familiares de Bert Helling foi um salto quântico entre as terapias familiares até então descritas para um método que consiste numa síntese de todos esses saberes com uma ação prática, presta atenção, que diagnostica, quando a pessoa monta, você faz o diagnóstico dentro do sistema e propõe medidas reparatórias, soluções, um retorno à ordem no interno do sujeito e do próprio sistema. Esse aqui eu e Tasso escrevemos e botamos aqui a nossa a foto lá do tá bom? A Ana Silan vendeu esse livro 300.000 exemplares. É isso mesmo. Aí Meus sobre os meus ancestrais. Tá bom, aí a gente agradece, né? Também você pode achar em biblioteca, está na Prezi. Isso aqui está numa nuvem. Está na nuvem. Está numa nuvem dentro do Google. Está em Prezi, lá na biblioteca, no site, vocês vão achar a cópia disso.